Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vim aqui através desse vídeo fazer mais um estudo para vocês, que é a continuação que eu tinha começado com vocês sobre o livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Agora estou no capítulo 2, onde nós estamos dando continuidade sobre as questões de saúde, tá? Hoje aqui eu vou falar um pouquinho sobre regime e espiritualidade. Que ligação tem o regime e a parte espiritual, tá? É o que nós vamos discutir aqui hoje. Mas antes de começar esse estudo, eu quero pedir para você que vai assistir, que você compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, para que elas possam ser alcançadas por essa mensagem, porque essa mensagem é uma mensagem de preparação, porque a gente precisa de preparação espiritual, e também é uma mensagem de como nós cuidarmos melhor do nosso corpo. Então eu preciso da sua ajuda. Você que está assistindo esse vídeo, eu preciso da sua ajuda para você compartilhar esse vídeo aqui, tá bom? Bom, vamos iniciar. O livro, como eu falei para vocês, é Conselhos sobre o Regime Alimentar, capítulo 2, tá bom? Se você tiver o livro aí, seja online, seja na sua mão, pegue ele para você ir grifando as partes importantes. Aqui, agora, quando eu vou começar, eu não vou fazer o capítulo inteiro, porque ele é muito extenso e o vídeo ficaria muito longo. Então, eu vou dividir em partes e aí eu vou postando essas partes, liberando para vocês conforme for dando para liberar, tá? Porque é um capítulo muito longo, então vou ter que fazer aí, eu acho que umas 3 partes mais ou menos dele. Então, vamos lá. Aqui, Ellen White, ela fala assim: ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que a intemperança não é pecado e que ela não afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Então, ou seja, Deus ele fez 2 tipos de leis. Nós temos as leis físicas e a lei moral. E as duas devem ser respeitadas. A lei física quer dizer que é a do nosso corpo, que é a gente respeitar o nosso corpo da melhor maneira possível, pelo que a gente come, pelo que a gente vê, pelo que a gente veste, né? Então, essa é a parte da lei física. Agora, a parte da lei moral é as leis de Deus, né? Os 10 mandamentos. Isso deve ser também analisado por nós, tá? Então, aqui ela fala sobre essa questão, que muitas pessoas acham que a intemperança, ela não é pecado, mas para Deus é um pecado, porque ao você transgredir a lei física, você está transgredindo as leis que Deus impôs para nós seguirmos. Então é um pecado você ser intemperante, é um pecado você não cuidar do seu corpo. Então nós temos que cuidar da nossa maquinaria da melhor maneira possível. Então não existe uma separação entre a lei física e a lei moral. As duas andam juntas. Então é por isso que eu estou comentando isso aqui com vocês, porque é bom a gente colocar isso na mente, porque tem muitos evangélicos, principalmente, que eles acreditam assim, não tem ligação, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é pecado. Né? Tem muita gente que tem isso na mente, né? Que não é pecado eu ser intemperante. Intemperante tem várias coisas que a gente pode relacionar aí com essa questão, de não se alimentar bem, né? Da gente beber o que a gente quiser, sabendo que aquilo ali vai produzir doenças na nossa vida, né? Então, é nesse fator que a gente tem que pensar. Não é só na questão de favorecer o meu apetite. Eu tenho que pensar que, ao fazer isso, eu estou afetando a minha parte espiritual, que é muito importante para a minha comunicação íntima com Deus. A transgressão da lei física é a transgressão da lei de Deus, que foi exatamente o que eu falei aqui. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor de nosso ser. Ele criou a estrutura humana e é o autor das leis físicas, assim como a da lei moral. E o ser humano que se descuida, que descura dos hábitos e práticas atenuantes à sua saúde e vida física, peca contra Deus. Muitos que professam amar a Jesus Cristo não mostram devida reverência e respeito por aquele que deu sua vida para salvá-los da morte eterna. O Senhor não é reverenciado, nem respeitado, nem reconhecido. Isto é evidente pelo dano causado a seus próprios corpos em violação das leis do ser. Então, ou seja, Deus, ele não é reverenciado por nós quando nós transgredimos as leis físicas, né, que são a lei do nosso corpo. Ele não é reverenciado, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Quando a gente sabe o que a gente deve fazer e a gente não se cuida em relação a isso, é como se nós estivéssemos pecando voluntariamente. Porque a partir do momento que você sabe o que você tem que fazer e você não faz, é considerado um pecado voluntário.
Então, aqui tudo tem correlação. A parte espiritual, que é muito importante, né? Que é o que vai determinar aí a nossa salvação, a nossa preparação para recebimento da chuva serôdia. Por isso que eu estou fazendo vários estudos para falar a respeito desse assunto, porque ele é muito importante, a gente tem que levar ele em consideração. Embora muitas pessoas falem que não tem nada a ver com a questão da salvação, a questão da alimentação, tem tudo a ver, é pecado, né? Então, a gente tem que cuidar da melhor maneira possível, porque o relaxo, o descuido com o nosso corpo é considerado por Deus um grave pecado, tá? E aqui ela fala que Deus ele não é reverenciado quando a gente cuida do nosso corpo de qualquer forma. Então, para nós reverenciarmos a Deus da melhor maneira possível, o que nós devemos fazer? Cuidar do nosso corpo, cuidar do que a gente come. Continuando. A contínua transgressão das leis da natureza é uma contínua transgressão do quê? Da lei de Deus. O atual peso do sofrimento e angústia que vemos por toda parte, a atual deformidade, decrepitude, doenças, imbecilidade que ignoram, né, que inundam o mundo, tornam-no em comparação com o que poderia ser. E Deus designou que fosse um hospital. E a geração atual é débil quanto ao poder mental, moral e físico, porque a má alimentação, ela acaba com a parte física, ela acaba com a parte moral, ela acaba com a nossa parte mental, que é a parte aí que vai entrar a parte também espiritual. Então, ou seja, a má alimentação ela destrói tudo, né? Então, hoje Deus está dando a oportunidade para mim, para você, conhecermos sobre essa questão do melhor cuidado, para que a gente faça isso da melhor maneira possível. E aqui ela continua dizendo: toda essa miséria tem se acumulado geração após geração, porque o homem caído transgride a lei de Deus. Pecados da maior magnitude são cometidos pela condescendência com um apetite pervertido. Ou seja, geração a geração vai acumulando essa miséria que nós estamos vivendo de coisas ruins. Por quê? Por que nós pecamos tanto? Por que nós não temos força contra o pecado? Por que não temos discernimento na hora de tomar as melhores decisões, sendo que nós conhecemos a palavra de Deus? Porque a alimentação que nós temos, ela não permite a gente tomar a melhor decisão na nossa vida. A alimentação, gente, ela tem a ver com tudo na nossa vida. Embora as pessoas falem que não tenha, tem tudo a ver. Nós estamos mais propensos aos ataques do inimigo por conta da nossa alimentação. Porque a alimentação, ela acaba com a parte espiritual, a minha parte de raciocinar, de tomar decisões. Então, a gente precisa levar em mais consideração isso. Levar mais a sério essa questão. E aí, pecados são cometidos por quê? Porque as pessoas não têm força, porque a alimentação, ela acaba prejudicando a parte espiritual, e a pessoa não consegue ter o discernimento que ela deveria ter para tomar determinadas decisões, para fazer a melhor escolha na vida. Por isso que nós vemos tantas coisas ruins acontecendo. Aqui ela fala assim: excessiva tolerância no comer, no beber, no dormir ou contemplar é pecado. A ação saudável e harmoniosa de todas as faculdades do corpo e da mente resultam em felicidade. E quanto mais elevadas e refinadas faculdades, mais pura e perfeita a felicidade. Então, ou seja, quando eu cuido melhor do meu corpo, quando eu consigo direcionar a minha alimentação da melhor maneira possível, e cuido da parte física, da parte moral e da parte mental, né? Porque, querendo ou não, a alimentação, ela atinge todas essas áreas, e eu só posso cuidar delas da melhor maneira possível através da minha alimentação, né? É que a gente consegue, então, fazer aí a vontade de Deus, tá? Então, aqui hoje, nessa primeira parte, né, do capítulo 2, nós podemos ver a importância que a alimentação ela tem na parte espiritual. E é incrível que você pode perceber que ao longo do nosso estudo aqui, você vai ver a todo momento Ellen White repetindo que a transgressão da lei física ela é considerada um pecado para Deus. Então não adianta a gente se levantar e falar que não tem nada a ver, que não afeta a nossa parte espiritual, porque afeta sim, é pecado. Então não adianta a gente querer amenizar a situação porque, eu gosto de comer isso, eu gosto de comer aquilo. O que tem que ser levado em consideração aqui não é o que eu gosto de comer, mas sim o que Deus quer que eu coma, que não vai afetar a minha parte espiritual. Porque como eu falei aqui em outros vídeos, não é só pela questão de você ter saúde. Quando a Ellen White ela foi instruída para falar a respeito desse assunto, através de Deus,
ela quis, vocês podem ver que vários textos falam sobre isso, ela quis pegar na parte espiritual. Não é tanto, é para você ter saúde. Porque você pode ver que muitas vezes tem pessoa que cuida bem da alimentação, mas fica doente. A saúde, ela é uma consequência quando você cuida da sua alimentação, né? Acaba se tornando uma consequência, porque você está cuidando, então você começa a ter melhor saúde por conta disso, porque são consequências do seu cuidado. Mas isso não quer dizer que eu não vou ficar doente, que eu não vou passar por doenças. Claro que vai, né? A parte do cuidado com a alimentação, ela tem a ver com a parte espiritual. É isso que eu quero deixar claro aqui. Eu não sei se eu consegui, nos outros estudos que eu fiz na página do Facebook, se eu consegui transparecer isso aqui. Se eu não transpareci, eu peço até desculpa, né, por isso. Porque a gente acaba falando e acaba esquecendo de explicar, às vezes, em maior detalhes. Então, assim, essa parte que eu tô falando aqui com vocês não tem a ver em ter saúde, mas sim afetar a parte espiritual, que é o que Deus mais se preocupa. Que nós, hoje que somos cristãos, nós temos que ter a nossa mente mais pura e limpa possível para tomar as melhores decisões, para resistir melhor aos ataques do inimigo, como eu já falei em outros estudos que eu fiz aqui sobre saúde, na página do Facebook. Não aqui no canal do YouTube, mas na página do Facebook, que eu tenho no Facebook, eu falei muito sobre isso. Então, a gente tem que refletir sobre esses aspectos, que Deus ele se importa que nós gozemos sim de boa saúde, mas também que tenhamos melhor discernimento para tomar decisões na nossa vida, para ter uma melhor comunicação com Deus, né? Isso que é importante para Ele, né? E aí a gente vai ter muito mais força para resistir aí aos ataques do inimigo. Bom, gente, essa é a primeira parte do capítulo 2 do livro Conselhos sobre Regime Alimentar que eu queria falar com vocês. Eu vou fazer a segunda parte e aí eu volto aqui para postar o restante dos vídeos, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube que você se inscreva, que você ative o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos que forem postados e que, principalmente, né, você compartilhe para o máximo de pessoas possíveis, porque só assim a gente vai poder, então, alcançar mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a vocês e até o nosso próximo estudo. Tchau!